Será que o açúcar é tão viciante como a cocaína? Será que é? Coloquem nos comentários qual é a vossa opinião. A resposta é não, está bem, meninos? Porquê? É importante eu dizer logo de início que, claro que o açúcar presente em refrigerantes, em bolachas, em bolos e afins é sem dúvida algo que devemos limitar na nossa alimentação. E estes alimentos não pertencem ao grupo da riqueza nutricional, mas sim ao grupo da pobreza nutricional. E disso penso que não há dúvidas, certo? Não estou a dizer que tu deves comer bolachas, refrigerantes e bolos todos os dias e a toda a hora. Agora, daí a compará-lo a uma droga ou a um veneno, vai uma grande distância. Aliás, eu vou-te explicar porque é que esta afirmação não faz sentido e acredita que tu vais perceber o meu raciocínio, mesmo que não tenhas bases nenhumas de bioquímica, mesmo que não tenhas bases nenhumas de metabolismo. O ser humano só consegue absorver 3 açúcares: a glicose, a frutose e a galactose. O açúcar da mesa, que é a sacarose, é a junção de 2 açúcares, da glicose e da frutose. A aveia, o pão, a batata doce, a quinoa e afins são reconhecidos pelo senso comum como os bons hidratos que possuem amido, que são também, o que é isto do amido? É uma cadeia de várias glicoses. A fruta, dependendo da peça em questão, tem quantidades variáveis de frutose, de glicose e de sacarose. Ou seja, independentemente de comermos açúcares simples, hidratos maus, ou estes hidratos complexos considerados os bons, aquilo que entra na nossa corrente sanguínea é só glicose, frutose e galactose. É então fácil perceber que o açúcar branco não é um veneno. Caso contrário, todos os alimentos que eu referi anteriormente, fruta, aveia, pão, batata, quinoa, também o seriam. E o ser humano seria um ser movido a veneno, basicamente. E atenção, nós sabemos que é benéfico usufruir das vitaminas e antioxidantes que a fruta tem. Nós sabemos que é benéfico usufruir da fibra que os cereais integrais possuem. E também sabemos que uma entrada mais gradual de hidratos de carbono na nossa circulação sanguínea é mais saudável, de forma a que nós conseguimos evitar que o nosso pâncreas tenha que trabalhar tanto para a produção da insulina. E a este nível, vale a pena também dizer que existem muitas farinhas, hidratos complexos, que possuem um índice glicémico maior do que o próprio açúcar. Porquê? Porque uma vez que a frutose, que constitui a sacarose, tem um índice glicémico baixo. Então nós temos no mercado cereais com pouco açúcar, com muita farinha refinada e com pouca fibra, que são quase o pior dos dois mundos. Porquê? Porque não tem açúcar, portanto não se sabe nada, não são saborosos, e nem são, na verdade, os mais saudáveis. Aliás, às vezes não são mais saudáveis que os tais cereais açucarados. Porquê? Porque a subida da glicemia que promovem é igual ou até mais do que os açucarados. E claro, também não podemos esquecer de outra coisa, que aqui ainda estou a complicar mais, é que temos outro pormenor muito importante que temos que reter, que é o índice glicémico não é só dependente do alimento, mas também do indivíduo. E nós hoje sabemos as diferenças que existem do índice glicémico dos alimentos de pessoa para pessoa. Portanto, está dependente também da pessoa. Portanto, açúcar não pode ser comparado a uma cocaína. Açúcar não é um veneno. Agora, reparem, nós não podemos esquecer que existe realmente uma grande recompensa sensorial. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Existe um grande prazer quando consumido açúcar. Ou melhor dizendo, alimentos doces. E o que é que dizem as teorias? É que a exposição repetida a estes alimentos doces podem fazer com que a quantidade de açúcar tenha que ser cada vez maior para nós atingirmos o tal prazer. Porque o nosso cérebro é quase como ficasse como habituado ou como viciado. O que é que a ciência diz a este respeito? Teorias há muitas, mas o que importa é a ciência. E em animais há muitos estudos interessantes, não há dúvidas. Mas nós temos que nos focar só nos estudos em humanos. Pessoal, nós não somos ratinhos, nós somos humanos. E eu reforço isto porque este alarido todo de que o açúcar é o veneno e tal e qual como a cocaína vem de um estudo de ratinhos. Portanto, a partir do momento que tu vês que um estudo é feito em animais, de forma alguma nós podemos extrapolar para humanos. Agora, o que nós podemos constatar, e não é novidade nenhuma, é que alimentos açucarados sabem bem. E temos sempre o impulso para procurarmos este estímulo. A verdade é esta. Pensa comigo, se te rodeares lá em casa de alimentos doces, estes certamente vão ser os mais apetecidos do que tudo o resto que lá estiver. Repare, imagina que tu tens lá em casa, aliás, se tu tiveres lá em casa estrelitas e choca-pique e bolachinhas crocantes, certamente
que não te vai apetecer comer um queijinho fresco com um pão integral ou umas papas de aveia. Se tu tivesses sumos e refrigerantes lá em casa, certamente que não te vai apetecer beber água. Se tu tiveres um cheesecake gelado, um brigadeiro, certamente que não te vai apetecer comer fruta como sobremesa. Verdade ou mentira? A preferência pelo sabor doce é algo inato. Açúcar não é um vício de todo, chama-se ser humano e ter papilas gustativas funcionantes, como diz aqui o professor Pedro Carvalho. A culpa não é do açúcar, nem do prazer que ele nos provoca, até porque comer alimentos pobres nutricionalmente com moderação não tem impacto no teu processo de perda de peso, mas sim de quem não muda os seus hábitos de compras alimentares para não estar rodeado de açúcares por todos os lados. Por isso a conclusão é só uma.